Vou mandar o convite para a Anne, então, para a gente iniciar essa conversa. Sei que tem várias pessoas aí já. Eu pensei, vou entrar, que ó, já mexendo no quadril. Olá! Até passei uma maquiagem de novo, né? Eu disse, quando a Anne entrar, eu vou mexer o quadril, aí, ó. Tô precisando soltar aqui. A própria serpente, ó. Vou chegar lá, não cheguei ainda. Tô assistindo tuas lives. E aí, Anne, tudo bem contigo? Tudo bem, eu tô bem aqui nesse final de domingo, tô feliz de estar aqui. E você? Né? Estou indo, tô feliz também, acabando o fest, assim, tudo deu certo. A gente vai, né, acalmando o coração. Sim. Momento de celebração. Essa live aqui é uma live de celebração também, então, maravilha. Para ter aquela conversa de aquecer o coraçãozinho no domingo à noite. Sim, aquela coisa assim, né? Estamos competindo com o Fantástico aqui, mas aqui tá gostoso, entendeu? Aqui a gente vai falar de coisa boa também. Pois é. E aí, então, deixa eu apresentar a Anne, né? Para quem não conhece, a Anne Ferreira é Feminei, né? O nome artístico dela, muita gente deve conhecer ela por Feminei. Então, ela é graduanda do curso de licenciatura em dança da URGS. Ela é mulher serpente. Ela também já trabalha, não sei, no My House. Trabalhei. Trabalhou no My Comecei a House. aparecer no My House. Então, My House é um grupo de dança de Porto Alegre. Agora ela é empreendedora digital, tá bombando nas redes, fazendo os cursos. Assisto, siga, ó, é uma sugestão super válida seguir a Anne Feminei lá no Instagram. O conteúdo dela é maravilhoso. Eu assisto, curto as postagens dela, muito bom, gente, para assistir, para, né, se soltando. Porque a gente tem que continuar consumindo, não só nessa live. Quem quiser, vai lá, segue ela, que é muito bom, eu recomendo. E outras coisas, né? A Anne tem um vasto currículo, né? Já tem uma caminhada aí bem grande, apesar dessa carinha de criança. Eu tenho, né? Todo mundo fala, ninguém acredita. Isso eu acaba com a tenho. minha credibilidade. A bochechinha, né? A galera fica assim, tudo bem, 25 já. Olha aí, eu tenho 26 e eu tirei uma foto com a trança e disse eu tenho 12, né? Porque as pessoas acham que eu tenho 12, mas tudo bem. O bom Mas a disso, gente, quando né? tiver 40, a carinha vai ser de 20, mana. Tem os benefícios também. Tem os benefícios, entendeu? Então, Anne, quiser se apresentar, sinta-se à vontade, estamos aqui para conversar. Às vezes eu dou um pitaco, mas pode ir falando que tu se sentir à vontade. Eu adoro pitaco, adoro trocar, eu adoro essa vibe de conversa, senão fica um monólogo, eu também já fico um pouco nervosa, porque parece que eu sou super acostumada com live, mas sempre dá um nervosinho no coração, né? Como se a gente fosse entrar em palco, então é a mesma sensação, né? A gente tá aqui na internet, é como se a gente estivesse num palco. Mas eu gostaria primeiro de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui compondo o Fest Dança com vocês. Agradeço o convite. É muito bom estar aqui nesse domingo para falar sobre autoconhecimento, sobre empoderamento, sobre dança, junto com outra mulher, junto com outra mulher preta, junto com outras mulheres que estão compondo aqui também e todo mundo que está aqui. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Vou me apresentar brevemente. Tudo isso que a Adri falou. Eu sou Anne Ferreira de nascença e feminei por opção artística. Muita gente fica um pouco confusa com esse feminei, assim, que é meio inglês, meio assim, meio chiclete, meio gringo. E eu gosto da sonoridade do nome porque tem respeito com o feminino, assim, né? Conecta com a palavra feminino. E na verdade começou como uma brincadeira e foi virando o nome artístico, né? E para falar de mim, dentro da dança, o Feminei diz muito justamente por esse lance do eu feminino, né? Então, comecei dançando danças urbanas, como a maioria de nós aqui, em estúdio de dança, Porto Alegre, tudo certo. Maioria de professores homens, e tudo bem, ok, essa é a nossa caminhada. Mas eu não me identificava, não conseguia achar um espaço muito para me expressar como eu gosto de me expressar, que é de uma maneira dita e lida como mais feminina, né? Então, eram movimentos dentro das danças urbanas do hip hop dance muito mais bruscos. E legal, essa é a técnica, mas eu gostava de algo um pouco mais glam, assim, tipo wacking. Comecei dançando wacking também. Depois fui pro jazz funk, fui para danças menos de base, né? Menos ligadas à cultura hip hop.
E fui para buscar outras coisas, saí para dançar afro, entrei na faculdade de dança. E aí a coisa foi se compondo de uma maneira um pouco diferente até eu conseguir congregar o que eu tô chamando agora do meu trabalho lá com arquétipos femininos, com dança da mulher serpente, né? Que é muito mais um trabalho em educação somática em dança do que danças urbanas, que foi o que eu comecei, né? Então eu tô nessa transição aí, mas as danças urbanas é o meu chão, é o que eu gosto. Passo social, wacking e jazz funk eu amo. Amo de paixão e nunca vai sair de mim. Só não está sendo agora à frente do meu trabalho, né? E aí, na faculdade de dança, eu tive contato com outras metodologias, outras possibilidades de ver a dança, de ver o corpo, né? De uma maneira sensível, o que acabou me interessando bastante, mas sem perder esse lance, né? Das danças urbanas, que para mim são danças de cultura, de matriz afrodiaspórica, né? Então, tem muito essa questão da ancestralidade, de um retorno a esses ensinamentos que são afrodiaspóricos e que estão aí através do corpo, através da dança. E tudo isso vai culminar aí no quadril, né? Que é um grande tabu dentro da dança, não só dentro da dança, mas também um tabu social, né? O quadril, mulheres que dançam e mexem o quadril no meio da roda, oh meu Deus, né? Mas que os caras nunca viram, mas enfim, talvez a gente fale disso daqui a pouco mais pra frente. Bom, essa sou eu, resumidamente, a gente vai se conhecendo mais aqui. E estamos aqui para trocar. Se a galera quiser deixar reflexões aí também no meio da live, eu gosto também, adoro. Então, gente, lembrando que quem quiser fazer pergunta, vai ali na interrogaçãozinha que tem dentro do balão. Porque às vezes a pergunta aqui no bate-papo, ela some e depois para achar fica meio perdido. Então, vai ali nas perguntinhas. Já temos 2 perguntas aqui, né? Uma aluna fez já faz um tempo. E entrou nas lives erradas. Mas ela disse, não, é para a última. Eu disse, então tá, a última eu vou fazer. Mas quem quiser fazer perguntinha, então já entra ali na interrogação e já manda pergunta. Aí eu tô mexendo com a trança porque gruda aqui na poltrona desde que eu tô tirando. Por isso que eu tô tirando, gente. Não tô fazendo charme, não. É só pra tirar aqui, senão puxa. Então, tá, gente. A Anne, assim, olha, eu conheci a Anne em 2018, acho, 2018. Ela foi no mestrado fazer uma palestra pra gente. Porque quando a Anne entrou na faculdade, eu já tava saindo, então eu já não tava ali no meio da galera. E aí, quando eu conheci a Anne, eu achei o trabalho dela magnífico. Ela tinha ganhado o prêmio, né, do SIC URGS, que é... Pode falar a tradução do SIC, não sei. O SIC é o Salão de Iniciação Científica, né, da URGS. Então, é para jovens pesquisadores que têm bolsa de pesquisa pela universidade. Naquela época tinha, agora não sei como é que tá a situação. Né? E eu tinha essa bolsa de pesquisa para pesquisar dentro do curso de dança, dentro das artes cênicas, na graduação, né? Por isso, iniciação científica de jovens pesquisadores, porque é no período da graduação e não no mestrado ou no doutorado, quando geralmente se pensa em se faz pesquisa, né? Porque pensar em pesquisa é a graduação inteira para quem gosta. E aí, a minha orientadora era a Flávia Pila, na época, e eu fiz um trabalho sobre os primórdios do hip hop aqui em Porto Alegre, né? Porque eu queria pesquisar hip hop. Naquela época eu estava bem imersa nas danças urbanas. Estava dando aula no My House, que é um espaço que me acolheu, que eu gosto muito, tenho um carinho enorme até hoje. Estava dando aula no My House, estava dando aula de hip hop femme, né? Que era uma mistura ali dos passos sociais da base, mais com esse lado de feminilidade, bem entre aspas, né? Porque, enfim, para quem se identifica com isso. E aí estava imersa nisso e estava a fim de pesquisar a relação entre dança, né? Hip hop, os passos sociais, e África, né? No sentido de cultura africana, né? Eu queria pensar o hip hop como também uma vertente dessa diáspora que aconteceu, né? Então, todo o processo de escravidão, de escravização, até chegar aqui, e daí a releitura dos passos, né? Que você vai ver aí, tem vários vídeos no YouTube também. Você vai ver a galera dançando hip hop dance, mais old school, assim. Os passos se assemelham ao que tribos africanas faziam. E aí, bem nesse período, eu estava trabalhando numa escola de educação infantil. Eu já virei
Eu já fui várias coisas, tá? Eu já dei aula em estúdio, já dei aula pra criança, já empreendi, e daqui a pouco já dancei em bar, tudo isso. E eu via que nessas crianças, era dentro de uma comunidade no bairro Mário Quintana, Rubem Berta, zona norte aqui de Porto Alegre, eu via que nelas batia muito forte não só a sonoridade das músicas de hip hop, mas também da movimentação. Então batia muito forte o funk e o hip hop dance, assim. Era como se aquilo vibrasse de um jeito diferente naquelas crianças que eram da periferia. E eu queria investigar essa relação entre do hip hop como sendo uma cultura afrodiaspórica, né? Assim como a gente tem a dança afro-brasileira, a dança afro. Para mim, na minha concepção, danças urbanas é uma dança de preto, né? Então, sim, com certeza. Eu estava indo atrás disso. E dentro dessas pesquisas, junto com a Flávia, a gente encontrou muitas outras pesquisas de vários pesquisadores do Brasil e pesquisadoras, mas muito mais focadas em analisar o hip hop a partir do eixo Rio-São Paulo, né? Então, essas pesquisas diziam muito respeito às rodas de break que aconteciam lá em São Bento, enfim, toda essa questão da galera de lá, né? E aí ela falou, por que você não faz algo focado para cá, né? Fazer esse registro das memórias dessas pessoas que foram os precursores né, do hip hop, da cultura hip hop, com os 4 elementos, DJ, grafite, MC, breaking, para que depois eu pudesse fazer essa relação com a cultura africana, né? Porque tinha um gap aí, tava faltando um pouco dessa leitura, dessa memória, sabe? E aí eu fui atrás de entrevistar o Ademir Porto Cavalheiro, que dançava na Esquerda Democrática. Enfim, e fui falar com ele, né? E a ideia era dar continuidade com uma outra galera, mas acabou que eu não segui a pesquisa. Mas com essa primeira parte da pesquisa, que foi as memórias do hip hop aqui em Porto Alegre. Então, são memórias da dança, né? Registrei a memória dessa galera aí que chegou antes. Ademir é um homem preto, enfim, então tem uma representatividade bem importante nisso. E acaba que no final da pesquisa eu consigo fazer esse link com o que era a ideia inicial da pesquisa, porque o Ademir vem e me conta que, para ele, o hip hop é como se fosse uma folha da raiz da cultura africana, né? Então é um braço, né? Verdadeiramente uma cultura afrodiaspórica. E aí acabei ganhando o prêmio lá dentro do SIC, né? Na área de letras, artes e linguísticas. Eu acho que foi a primeira premiação desse gênero na graduação em dança. Acho que tinha uma galera de teatro. Eu acho que foi. Que já tinha ganho. E aí foi bem importante. Aí a Luciana do Maluca me chamou para falar com vocês, para conversar com vocês lá. Que eu sempre fui metida, né? Então, tipo assim, eu tava na graduação, mas eu queria pesquisar já. E daí eu fui lá e me meti no negócio. Mas foi a partir daí, ó, que eu te conheceu várias outras pessoas e vai abrindo caminhos, né? Assim a gente vai se metendo e vai achando o seu lugar, né? É verdade. Sim. Mas foi nesse momento que eu conheci a Anne, deu uma palestra super legal. E eu fiz uma TCC também, né, sobre danças urbanas, da minha dissertação. Mas eu foquei em Canoas, no caso, né? Fiz essa parada, tipo, Estados Unidos, Brasil, Canoas, que é onde eu moro agora. Eu sou de Canoas, gente, não moro em Porto Alegre. E não tinha quase nada. Tinha uma pessoa falando sobre Canoas, mas Porto Alegre também eram raríssimas coisas que não tinham. Sim. E aí eu lembro que a Lu, né, que era minha orientadora, falou bastante do trabalho, elogiou. E daí ela convidou a Anne para ir lá. E assim eu conheci a Anne. E aí a gente começou a se seguir, e eu comecei a ver o trabalho dela. Mas daí me veio a dúvida. Tá, tem toda essa caminhada nas danças urbanas, né, no hip hop, FM. E aí como é que surgiu essa parte da dança da mulher serpente? Como é que isso mudou o foco que tá ali, tá no mesmo trajeto, só os focos que né, foi mudando. Eu acho que uma galera vai se identificar agora. 2020, pandemia. A vida mudou. Eu não tinha mais a possibilidade de dar aula no estúdio, né? E todo o processo de introspecção, de estar em casa, foi um processo muito forte de autoconhecimento para mim. Então eu comecei a rever várias questões assim minhas, e isso acabou reverberando no trabalho, né? Porque a gente não é uma coisa só. Então
Se mexe alguma coisa na vida pessoal, o trabalho vai refletir. E aí, sim, o que eu fiz primeiro foi transpor o trabalho presencial de dar aulas pro online, pro digital. Em algum momento eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não quero mais dar aula de coreografia. Foi bem assim, tipo, às vezes a galera espera uma resposta, mas eu não tava mais. Eu queria explorar coisas além da coreografia, né? E muitas vezes. Enfim, muitas vezes é difícil quando você propõe coreografia, né? As pessoas às vezes vão pro estúdio esperando isso, e tudo bem, eu adoro coreografia, eu adoro fazer challenge, não tem nada de errado com isso. Mas nesse momento atual da minha vida, eu tava sentindo a necessidade de explorar outras coisas com o trabalho artístico, assim. E aí, eu tô com uma pessoa que me ajuda, né? Que é o Rossi. Eu fiz uma mentoria com ele sobre essa questão de marketing, empreendedorismo. E aí ele falou, tá, então me diz aí, do que a tua dança se alimenta? Qual é a base disso para além da coreografia? Eu falei, da minha ancestralidade, né? Que é da minha experiência de terreiro, das minhas questões de autoconhecimento, de todos os cursos que eu fui fazer. Eu fui fazer eu fiz aulas em Salvador que foram bem fortes para mim no sentido de autoconhecimento, assim. Era a simbologia dos orixás e tal. E aí eu falei, é isso, é a ancestralidade. É essa questão do feminino mesmo, né? De estar mulher ali, vindo de uma família de mulheres negras. E ele falou, tá, então por que você não explora isso? E aí a coisa foi se construindo meio que... eu não sabia muito bem o que era antes de ser, sabe? Eu fui fazendo até que a coisa... E é meio... trabalho artístico é processual, né? Mesmo que seja empreendedorismo, mesmo que seja na internet, ele continua sendo processual. E aí um dia eu falei, não, mulher serpente, porque tem toda a coisa dos ciclos femininos, do ciclo menstrual. E aí a coisa foi desdobrando até se aproximar muito mais de um trabalho somático e sair da coreografia, assim. Talvez eu volte para coreografia daqui a pouco, não sei, mas no momento é isso, assim. Foi muito mais de buscar as minhas próprias referências do que alimenta o meu eu artístico e do que faz sentido para mim, né? Com o que eu faço com esse fazer artístico, né? E sair um pouco dessas referências mais técnicas, assim, sabe? Do hip hop, do jazz, que estão em mim já e nunca vão sair. E daqui a pouco voltam também, sabe? Porque artista é assim. Mas é por aí. Não sei se eu te respondi, porque foi bem isso, foi bem processual. 2020, pandemia, quem não mudou de trabalho, ou não se separou, ou não ficou grávida, eu não sei, entendeu? É isso. Né? Mas acho que então a pandemia veio e te colocou do avesso, mudou algumas coisas que estavam ali. E emergiram outras, né? Emergiram outras. E tá. Aí tu criou esse trabalho maravilhoso, né? E aí como é que foi essa coisa? Porque acredito eu sou uma pessoa que sou totalmente fechada, assim, nessas coisas de tabus mesmo. Eu acredito. Apesar de ser uma mulher preta, as pessoas acham que eu sei sambar, que eu sei rebolar, que eu sei fazer um monte de coisa, eu não sei. E eu falo para os meus alunos, até agora a gente foi fazer eu fiz uma coreografia de Ô Juliana, música do funk. E aí eu disse, não, né? Tem que ter... Sim, essa aí. E aí eu disse, não, tem que ter uma parte rebolada, né? Porque, tipo, eu sigo os meus alunos e elas adoram, né? Adoram funk, adoram. Aí eu disse, não, vou usar o que elas estão ouvindo e tal. E na hora de rebolar, eu disse, olha, é assim que faz. Mas eu não consigo fazer, mas vocês façam porque é assim. Mas eu sou uma negação pra rebolar, assim, olha... E assistindo as tuas lives e, né, acompanhando o teu trabalho, eu comecei a ver que são vários tabus realmente meu e medos e também tem esses estigmas, né, de esses estereótipos de eu deveria, eu não consigo, mas, né, como é que vai? E como é que foi para ti lidar com esses tabus? Porque apesar de tu ser uma pessoa bem resolvida, me parece, né, me parece uma pessoa bem resolvida neste âmbito, mas trabalhar com outras pessoas que não são, não é fácil, né? Sim. Então, como é que funciona? Eu sempre conto a história de que eu vim de uma família
onde isso não era tabu, assim, né? A minha família é uma família matriarcal, uma maioria de mulheres, mulheres pretas. E na minha família, o corpo e dançar e rebolar e sambar sempre foi visto como uma brincadeira, né? Então, o meu background cultural é esse. E eu entendo que esse não é o de todas as pessoas pretas e não precisa ser, porque a gente é diverso e tá tudo bem. Mas no meu caso é isso, assim. Então, a tia daqui a pouco tá com o peito de fora e daqui a pouco passa alguém só de biquíni, sabe? Então, o feminino matriarcal sempre foi maioria. Então, isso nunca foi um tabu, assim. Mas depois que eu saí, né, cresci, fui para os espaços de socialização, eu comecei a perceber que as pessoas me olhavam diferente pelo jeito que eu me comporto, porque eu sou expressiva, eu dou risada alto, eu uso roupas curtas, enfim, como muitas mulheres também, né? E tá tudo bem. E aí eu comecei a pensar, cara, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Eu fui entender que isso era uma coisa muito de berço, assim. E conversando com as alunas dos cursos de imersões agora que eu dou, eu comecei a ver que o lance está muito antes da técnica, né? Por exemplo, mexer o quadril, sim, pode ser uma questão técnica, no sentido de que faltam algumas técnicas corporais ali, mexe para cá, mexe para lá, quebra aqui, baixa o joelho, essas coisas. Mas no caso das pessoas, das alunas que passaram por mim e que cruzaram meu caminho, eu fui vendo que era muito mais profundo, né? Que começava na questão do auto-julgamento, né? Então, as mulheres chegam para mim e falam: eu quero fazer, eu acho lindo, eu quero dançar, eu quero me sentir poderosa, né? Me apoderar do meu corpo, mas eu tenho muito medo do que os outros vão pensar. Então, elas vêm com esse dilema, assim. Porque as pessoas vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, o que as pessoas vão pensar, né? Porque tem esses estigmas sobre o corpo feminino, né? Que mulheres que rebolam estão fazendo isso para chamar atenção, que mulheres que rebolam estão fazendo isso para. Bom, eu nem gosto de falar porque essas coisas são pesadas, mas que mulheres que rebolam são vulgares, né? Ou o famoso, ela ali é piranha, sabe? É terrível falar isso, mas isso ainda é a mentalidade de muitas pessoas. Então, tem várias coisas que podem travar o quadril, né? Eu costumo dividir em 4 blocos, né? Que são os tabus sociais, esses tabus culturais dessa cultura machista que a gente foi criada. E aí isso leva as mulheres a terem crenças limitantes a respeito do seu próprio corpo, né? Então, o outro me disse, ou eu ouvi desde pequena lá na infância, né? Que existe essa rotulação de mulheres, né? As mulheres que são direitas e para casar, elas têm determinados comportamentos. E as mulheres que rebolam, elas são diferentes dessas mulheres, né? Então, por isso, elas podem ser humilhadas, objetificadas, julgadas, né? Então, isso tudo cria uma mentalidade em nós mesmas, por mais que a gente seja bem resolvida e dance. Lá no fundo, de vez em quando, a gente sente uma vergonha, uma timidez, um sentimento de culpa, um sentimento de medo, que a gente nem sabe muito bem de onde vem. É daí que vem, né? Desse monte de crença limitante que vem desses tabus sociais. Sim, tem as questões anatômicas, não vamos mentir. Tem as questões físicas ali, mas isso é super trabalhável. E algumas questões emocionais também, né? Que daí é mais do meu chão, assim, dessa questão do trabalho somático, né? Que são as emoções que produzem bloqueios físicos, né? Então, sentimento de culpa, memórias de traumas, abuso, alguma questão que possa ter acontecido na infância, pode fazer com que essa região do quadril trave na hora da dança e em outros momentos da vida, enfim. E aí eu fui buscar, dentro dos estudos em dança, toda essa trajetória aí meio maluca, meio danças urbanas, meio faculdade de dança, meio tudo, qual o tipo de trabalho precisava e poderia ser feito para que outras mulheres pudessem ter essa sensação que eu sempre tive, né? De que o corpo não é errado, de que tá tudo bem, o que o outro vai pensar é do outro, o que eu faço sou eu. Então, dentro das aulas, das imersões lá, eu trabalho muito com as meninas a respeito daquilo que a gente tem domínio, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir mudar a mentalidade do outro, talvez não a curto prazo, mas a curto prazo que a gente consiga trabalhar essas questões em nós mesmas para que a gente possa dançar, se expressar de uma maneira sem culpa, sem medo, sem o auto-julgamento, né? Sem a autocrítica. E a autocrítica é algo extremamente comum em mulheres que dançam
não só rebolando o quadril, mas em outros espaços de dança. Eu percebo muito isso, percebo uma síndrome de impostora fortíssima em nós. Isso bate em mim às vezes também. Não sou iluminada, Jesus Cristo aqui, não. É um trabalho muito de autoconhecimento. E essas coisas batem, né? Então vai além da dança. Por isso que não é só dança técnica, é o autoconhecimento também, porém através do processo corporal, né? Como que eu faço isso pelo corpo, né? Não só pelo mental, pelo intelectual, enfim. Não sei se está fazendo sentido, mas eu falo bastante. Total. Tá? Tá ótimo. Total. Para mim tá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai respondendo. Não, achei magnífico. Porque não é só uma coisa ou outra, né? Às vezes é os três juntos, ou só um, ou só outro. Mas acredito que, né, nessa sociedade que a gente vive, tá mais para vários do que um só, né? Mas eu acho muito legal essa ideia, assim. E como é que eu vejo que tu faz lives, faz grupos, né? Grupos tipo workshops fechados, assim, por semanas e tal. E como é que tu organiza cada workshop? Ou todos eles falam a mesma coisa ou cada um tem uma peculiaridade? Porque eu vi que tu trabalha como mulher serpente, né? E que tu fala de outras coisas, a mulher búfalo, tem outros animais aí juntos. Como é que é esses animais? É um zoológico. É um zoológico. Então, como eu falei, eu fui na minha ancestralidade, na minha própria história, buscar a metodologia do que eu queria fazer através da dança, através da arte, né? E eu sou uma mulher de axé, uma mulher de terreiro, que eu cresci lá no terreiro, minha mãe me levando, minha tia, enfim. E eu sempre ouvi as histórias das orixás femininas, que são as iabás. Então, para mim, essa história de que as mulheres são frágeis e de que o nosso corpo é pecado, que a gente não pode ser isso, que a gente tem que se minimizar, que a gente tem que ser submissa, tipo Eva, sabe? Aquela coisa do pecado, da maçã. Para mim isso não fazia muito sentido não, entendeu? Por quê? Porque, para quem conhece Iabás, elas são mulheres que são orixás guerreiras, elas são da guerra, elas não são só doces e passivas. Elas são também tudo isso, são mães, são acolhedoras, mas é um feminino muito mais plural, né? Um feminino que não é só aquele feminino que essa cultura machista e patriarcal espera de nós mulheres, né? Que é sermos doces, né? Uma mulher que é mais assertiva, mais agressiva, mais objetiva. Enfim, a gente passa isso na nossa trajetória acadêmica, né? Mulheres pretas que se posicionam, que falam da maneira que falam, né? São lidas como agressivas, né? Então, isso não fazia muito sentido para mim ali. E aí eu cheguei nos arquétipos, né? Que são esses arquétipos. Para quem não sabe, arquétipos são figuras, são imagens que contêm símbolos, né? Geralmente um arquétipo ele tem um símbolo, que é a simbologia, por exemplo, eu tô aqui com um colar, um brinco, cabelo cacheado, tudo isso são considerados símbolos, né? A imagem, isso contém uma narrativa, porque a narrativa é a história, né? Minha história de vida, sua história de vida, a história de vida daquele orixá, daquela iabá ou daquele herói, né? São os mitos. E aí eu cheguei nisso pensando, poxa, como é que a gente pode olhar para esses mitos e tentar, através do trabalho corporal, sentir esses símbolos no corpo para conseguir ter uma outra visão sobre nós mesmas, né? Sobre o nosso eu feminino. Né? Então, se a sociedade patriarcal está nos dizendo o tempo todo que a gente precisa ser doce e submissa, como será que é experimentar a mulher búfalo, que é a Yansan, que é extremamente selvagem, num trabalho corporal, né? De libertação, de poder, de conhecimento sobre si, né? E daí a questão dos arquétipos vem dentro do trabalho corporal, justamente para ter essa sensação do que é ser uma mulher livre, né? Que muitas vezes a gente não é possível, não é nos permitido ter e também não é seguro, né? Então, o ambiente aí fora é um ambiente hostil para mulheres, não vamos negar, né? Por mais que a gente queira a nossa libertação corporal, a gente queira rebolar. Tem lugares que não são acolhedores, tem lugares que são violentos com a gente precisa se preservar. Então, as imersões
o foco é ser esse espaço seguro, um espaço fechado. Ele é aberto para todas as mulheres, mulheres cis, mulheres trans, né? Eu falo de útero, mas não só útero físico, então a ideia não é reproduzir transfobias, tá? O útero é também um arquétipo, essa coisa do energético, um lugar de potência, um lugar de gestação, de realização de sonhos. Então é para ser um espaço seguro nessas imersões, né? Agora acabou de acontecer o Honrando o Ventre, que eu trago alguns desses arquétipos, a mulher búfalo, que é Yansan, a mulher serpente diz respeito muito à nossa ciclicidade, né? Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, TPM. Poxa, na TPM é muito difícil chegar aqui, botar a cara na live, ou fazer um trabalho, ou fazer uma apresentação de dança num palco, né? Então, muitas vezes você tem ali, você tá num sistema dominado por homens, e esse sistema machista começa a te cobrar uma maneira de ser que naquele período vai ser muito difícil. É extremamente difícil subir no palco menstruada, gente. É muito difícil, a gente não vai ter aquele poder que se espera que teria em outros momentos do ciclo, né? Então, a mulher serpente vem muito para isso, para entender essa ciclicidade, porque a serpente é um símbolo de troca de pele, de renovação, para entender que somos cíclicas e que tá tudo bem. Que tá tudo bem sermos mulheres dançantes, empreendedoras e daqui a pouco a gente só querer ficar no nosso canto, sabe? E que tá tudo bem. E a gente começar a se acolher e começar a acolher uns aos outros também nesses espaços artísticos, né? Então, acho que é por aí, é um trabalho de criação de um espaço seguro para que a gente possa pensar essas questões dentro da dança, que acabam sendo políticas também, e que são políticas. Com certeza. Mas muito mais pelo corpo, pela via corporal. Por uma questão do colonialismo, né? Dessa hipervalorização do intelecto. Somos mulheres acadêmicas, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil, é um processo assim que foca muito no racional ali, no cabeção, e o corpo como que fica, né? Qual é o papel do corpo nisso? Então, sim, é um lance político de trocar com mulheres essas informações, mas pela via do sensível, pela via corporal. E aí tem o mergulho da mulher serpente, que é um outro processo intensivo de 3 semanas comigo, que aí eu foco mais nos arquétipos, né? Falo de ciclo menstrual, vou falar da mulher serpente, da mulher búfalo, da mulher oceano, que é a Iemanjá, e da mulher água doce, que é o Oxum, e trazer todos esses arquétipos para quê? Para que as mulheres possam se ver de uma outra maneira, né? Se perceber de uma outra maneira. Sim. Nossa, que coisa profunda. Até algumas pessoas aqui falaram que live necessária, a DD Stories, que, né, fez o nosso mapa de figurinos do Fest. Eu amo! A Adri tinha comentado aqui demais, que mesmo sabendo de tudo isso é muito difícil se desconstruir, né? E realmente é. A Lu tá aqui nos vendo. Beijo, Lu. Tô terminando o trabalho, já manda. Ai, que vergonha. Tá fazendo live e tá devendo o trabalho pra prof. Que maravilha essa live. As minhas amigas, beijo, gente. A Luísa é uma aluna nossa que dançou, que aula, meu Deus. E acho que é isso mesmo, assim. Eu sou uma pessoa super de boa nas aulas, né? Porque como eu dou aula para adolescente, sei como é, né? Tá menstruada. Eu também fui adolescente e fazia aula e ficava assim, principalmente dançar, se mexer quando tá menstruada é difícil. É uma coisa complicada, né? Só quem é mulher sabe disso. Tá ali naquele momento de... E ainda mais na adolescência, né? Que tu não quer sentar porque tu acha que vai desmoronar a vida. E eu acho que é importante pensar, né? Isso, assim... E essas questões que tu vem trazendo de como professores, que acredito que tem vários professores aqui assistindo, pensar isso, né? Quando a gente está dando aula para adolescentes que estão nesse período, algumas vêm assim, ai, Sora, toda tímida, né? Que não gosta de falar, ai, Sora, que eu tô naqueles dias, assim. E ter essa solidariedade de dizer, não, senta aí, né? Empatia de, eu sei, né? É difícil, faz até onde tu pode, vai fazendo o que o teu corpo permite. Acho que é muito importante ressaltar isso para quem está assistindo, né? Quem é professor e quem é as alunas também.
Não tenham vergonha de falar, gente. Isso é natural, a gente tá aqui para mostrar. E, né, e a gente pode achar outras formas de movimentar o corpo neste meio. A gente tem que achar esse caminho. Mas, ai, eu tô adorando, gente. A Lu tá falando aqui, gurias, a gente tem que se acolher e estar juntos. Um beijo pra vocês. Beijo, Lu. Beijo, Lu. A DD Stories, é DDS Stories, eu falando o nome da loja errada, né? Duda, me desculpa. Lê a minha perguntinha lá em cima. Ai, cadê? Deixa eu achar a pergunta agora. Aqui, ó. Como responder comentários como: ué, tu não é feminista? Por que está rebolando, escutando funk, etc? Uma pergunta polêmica. Ué, feminista agora não dança funk? Eu não entendi. Polêmica. Eu responderia assim, eu responderia dessa maneira. Feminista não dança funk? Feministas, o que comem? Do que vivem? Do que se alimentam? Eu respondo no sarcasmo, entendeu? Essa é uma ideia bastante polêmica, assim, né? Porque às vezes o próprio feminismo, ele diz que mulheres precisam se preservar para que não contribuam para a hipersexualização e objetificação de mulheres, tá? Eu sei que isso é uma pequeníssima parcela do movimento feminista, muito pequena, tá? Não tô... Existem várias correntes, eu não tô generalizando aqui, por favor, não me entendam mal. Mas, se a gente for buscar justamente na ancestralidade, né? Como eu falei aqui, os arquétipos que são de uma cultura iorubá, que vem aqui para o Brasil dentro da religião de matriz africana, que a gente vai conhecer como terreiro, nessas culturas ancestrais, pré-colonização, rebolar não era visto como pecado. A própria dança era feita em rituais de celebração. As figuras das deusas eram deusas que dançavam e por isso eram reverenciadas. Isso tinha a ver com a fertilidade, com a abundância, enfim. Então, essa questão do rebolar como um pecado ou algo errado, ou algo que mulheres que não são direitas fazem, né? É um pensamento bastante eurocêntrico. E é um pensamento pós-colonização, né? Que é quando tudo isso, toda essa questão do corpo ligada à natureza, ligada aos ciclos, ligada à manutenção da vida, ela passa a ser visto como algo primitivo. E é aí que você tem a possibilidade de dominação sobre os corpos das mulheres. O que é a dominação, né? A dominação, ela é no sentido físico também, se a gente for pensar de dominar a terra, né? É um movimento de guerra. Dominar os corpos femininos é um instrumento de guerra também. E dominar a forma como aquela cultura percebe os corpos das mulheres é uma maneira de dominação social também. Por que eu falei tudo isso? Para dizer que mulheres que rebolam não estão contribuindo para a sua hipersexualização ou para a sua objetificação. Quem faz isso é todo um sistema cultural tão antigo que veio há 500 anos antes de nós, que a gente não consegue nem dizer quem foi a primeira pessoa que pensou assim e começou assim. Então é tão forte, está tão lá na nossa mentalidade, no nosso inconsciente, que fica muito difícil dizer de quem é a culpa. A culpa de um sistema gigantesco, assim, como se fosse um grande guarda-chuva, que faz com que o patriarcado, homens, algumas mulheres também, vejam o ato de dançar e rebolar como errado. Por quê? Porque as pessoas estão atravessadas por esse sistema cultural. Então, dizer que mulheres que ouvem funk e que rebolam estão contribuindo para a sua objetificação ou deixam de ter uma importância na luta pelas causas femininas é um grande desconhecimento. De certa forma, ignorância, né? E aí você pode responder de duas maneiras. Você pode dar um belo carteiraço, uma aula, está aqui, ou você faz a sarcástica também, né? Não entendi, agora feminista é freira, sabe? Sim. Pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma mulher livre, que dança, ouve funk, e ainda assim se interessar pelo movimento de luta das mulheres aí, e para que a gente possa avançar socialmente. Tá tudo certo, tá tudo no pacote, né? Por quê? Por que isso é um problema? As pessoas têm dificuldade de ver as mulheres como seres humanos complexos. As pessoas negam a nossa humanidade o tempo todo, né? Então, ou você é santa, ou você é piranha.
Ou você é pra casar, ou você não é pra casar. Ou você é uma mulher acadêmica, ou você é uma mulher que dança. Mas a gente é tudo isso. A gente é acadêmica, a gente dança, a gente é mãe, ao mesmo tempo é filha, ao mesmo tempo dança funk, sabe? E tá tudo Sim. bem, tá tudo certo, porque as pessoas são complexas, né? E dentro da visão da cultura iorubá, o bem e o mal, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, existe um espectro de coisas. Então, a nossa humanidade é muito mais do que sou feminista, ou é feminista ou dança funk. Não, dá pra ser as duas coisas. E dá pra ser muito mais, e tá tudo bem. É a imagem que colocam, a gente sempre tem aqui na identidade, né? A gente tem que ter uma fixa e seguir aquela o resto da vida, né? Não pode ser outras coisas, tem que ser uma coisa. Ou tu vai trabalhar sempre, não pode virar mãe, né? E assim, tantas outras imagens de mulheres, né? A Adria, né, que é a outra prof, coordenadora, disse, acho que é por causa das músicas, das letras das músicas do funk. Eu não gosto, eu particularmente não é que não bate, entendeu? Tem funks que são feitos por mulheres. O movimento funk, na verdade, eu sei bem pouco, tá? Então eu vou me atrever aqui. Também não sei muito. Se alguém souber mais, por favor, contribua. Tem um documentário bem legal no YouTube. Acho que se botar assim, ó, Tati Quebra Barraco, documentário YouTube, aparece. O movimento funk, ele, na verdade, ele começa com mulheres da periferia, mulheres pretas. Começa no sentido de sair pro palco, tá? Porque ele começa bem antes disso. Mas as mulheres apareceram falando sobre a sua sexualidade de uma maneira muito expressiva e livre, né? Reivindicando isso mesmo. Tipo, não, eu quero sentir prazer também, prazer é meu. Você vai ver lá as músicas da Tati Quebra Barraco, elas são extremamente nesse sentido, né? De empoderamento das mulheres através da sua sexualidade. Então, o funk, ele não é essa coisa só de letras maliciosas e que depreciam a mulher e que existe e que eu não consumo, né? Eu consumo funks que eu sinto que são saudáveis e que respeitam o meu sagrado e que respeitam o meu corpo, né? E tem funks que não respeitam isso e que eu prefiro não consumir. E aí realmente é uma escolha pessoal, mas existem funks para todos os públicos, né? Existem funks feitos com essa mentalidade de empoderamento de mulheres, inclusive de elevação, né, desse corpo. Tipo, eu tenho esse corpo mesmo, esse corpo é meu e lá eu vou. E existem funks que realmente depreciam a mulher, assim como inúmeros outros gêneros musicais que também depreciam as mulheres. Letras de rock, letras de sertanejo, assim. Então, pesar essa balança pro funk pode ser muito porque é uma cultura periférica, porque sabe? Então, o machismo está aí, porque ele está aí. Ele vai atravessar a dança, ele vai atravessar o funk. Mas a gente pode escolher não consumir essa parcela, né? E colocar foco, energia ali nas mulheres pretas que estão fazendo funk, que estão fazendo uns funk massa, entendeu? E deixar as outras mulheres ricas também, e é por aí que a gente vai. Concordo, é isso. É aumentar a rede que tá nadando pro mesmo lado. Sim. Sim, sim. Gilberto Psico disse que sou homem e tenho aprendido muito com o que a Anne propõe e com muitas mulheres e homens que se comprometem com as vibrações corporais e com o reconhecimento ancestral. Inclusive, me ajuda muito a compreender o universo feminino no meu trabalho em clínica e em relacionamentos afetivos e amorosos com mulheres. Acho que é isso. Ai, meu coração fica feliz quando eu leio isso, sabe? Por quê? Porque por mais... Olha que loucura, né? Por mais que seja um trabalho voltado para mulheres, não são muitos, tá? Eu consigo contar nos dedos, mas até agora já vieram uns 10 homens assim. Nossa, você conhece homens que fazem esse trabalho para homens? Ou assisti sua live com a minha companheira, isso me ajudou muito, né? Então tem uma parcela de pessoas aí interessadas em se desconstruir também, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. É muito importante, né? Todo mundo tem que se desconstruir. Não adianta só um lado e o outro continuar igual, né? A gente tem que tentar modificar aí para todo mundo. Senão, né, não tem uma modificação profunda se só um lado seguir em frente e o outro ficar parado, né? Vai pesar contra. Mas é que a gente fala muito de masculinidade tóxica, mas a gente também tem uma feminilidade tóxica. Só que
essa feminilidade tóxica, ela não é violenta com o outro, né? A masculinidade tóxica, no geral, ela causa violências com outras pessoas e com mulheres. Mas a feminilidade, ela causa violência com a gente mesma. Por quê? Porque daí começam esses movimentos de é errado eu fazer isso, é errado eu ser uma mulher que me impõe. Não, eu preciso ser isso mesmo, eu preciso me diminuir para caber num relacionamento, eu preciso me diminuir para as pessoas me aceitarem. Aí a mulher fica lá tentando agradar todo mundo. Isso é uma feminilidade que é tóxica para nós também, né? Então, enfim, por isso o autoconhecimento através da dança, né? De se conhecer, de olhar para si, né? Muito A importante. gente tá num momento... Diga. Travou aqui um pouco. Acho que eu te atropelei. Foi mal. Não, pode falar. Eu ia ler o que a Lu mandou, mas pode continuar aí. Depois eu leio. Já finalizei, já dei meu cheque. Não, a Lu mandou, é para controlar os nossos corpos. O movimento dos nossos corpos, com certeza, né? O controle está aí em todos os meios possíveis. E fazendo um link até com outra live que a gente fez antes, com o Bruno Brandini, ele falou isso, que ele citou Foucault e tal, e realmente, né, o controle dos corpos em outros viés e outros meios, né? Tudo interligado. Quem tá dormindo acha que é uma coisa só, não. Tá tudo ligado. No fundo tá tudo ligado. Né? No fundo tá. A DDS Stories mandou amei, muito obrigada. Cadê? Eu me perdi aqui. A Ada mandou perfeito. A Luísa disse, nem sempre é só o funk, sabe? Muita gente não fala disso. É o que a Anne acabou de comentar. E é isso. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Né? A Adri mandou. Fala um pouco do conceito de mexer o quadril, que representa isso na cultura africana. Interessante. Tá. Deixa eu ver. Eu não sei na cultura africana, assim, porque são várias culturas, né? Um continente gigante com várias culturas diferentes. Vou começar. O que eu posso falar é a respeito do que eu conheço, né? Que é mais próximo da cultura iorubá. E de algumas danças que estão mais em voga, do continente, que aparecem pra cá, né? Tipo Kizomba, Kuduro, o twerk, que bebe muito dessa ancestralidade africana, né? O twerk é uma dança afrodiaspórica. Então, mexer o quadril numa África pré-diaspórica, antes da colonização, antes desse movimento eurocêntrico, né? De ver o corpo como pecado, primeiramente não era algo ruim. Era dança. Era visto como dança, assim como qualquer dança que a gente faz hoje, né? O que difere o twerk de outra dança? Vamos pensar aí, locking, por exemplo. É porque tá mexendo a bunda? E aí porque tá mexendo a bunda é errado? E aí é pecado? E aí o cara pode se sentir no direito de falar ou fazer ou pensar qualquer coisa? Então é muito mais o conceito do que representa esse mexer o quadril. Primeiramente está muito mais ligado a algo que faz parte do cotidiano. Se mexe o quadril para dançar, se mexe o quadril para caminhar, a gente mexe o quadril para agachar, a gente mexe o quadril para uma série de inúmeras atividades, mas quando isso vai para dança, uau, isso é errado, isso é pecado, né? E antes disso, antes desse movimento, também era visto como um momento de celebração nas rodas circulares. Era um momento onde mulheres expressavam a sua sexualidade, né? E sexualidade não tem nada a ver com sexo, algo vulgar, é algo que tem muito mais a ver com a sua relação com o seu próprio corpo. Então é um movimento de expressão corporal, né? Por que as pessoas dançam? Tem que ter um motivo utilitário para as pessoas dançarem? Sim, pode ser para a gente competir, pode ser para a gente dar aula, pode ser para a gente aperfeiçoar, mas pode ser para se divertir. Pode ser para isso. E tá tudo bem. E é isso. Acho que tem muita intenção também, né, da dança. Sim. Porque, né, se tu quer dançar lá de um par, alguma coisa, é uma coisa, né? Mas não quer dizer que isso vai ser levado, que é sempre essa mesma intenção quando você está, né, numa festa ou em alguma coisa. Exato. E a gente tem um grande... Opa, desculpa de interromper. É isso. E as pessoas tendem a falar assim, não, tudo bem rebolar, mas não pode ser
o problema é sexualizar e ser vulgar. Eu fico pensando assim, ok, tudo bem. Mas e qual é o problema também de, de ter um erotismo ali, se aquilo é uma escolha da mulher e se ela vai fazer aquilo num ambiente que ela quer fazer, num ambiente seguro. O que não pode é o outro vir e achar, porque estamos rebolando, que o nosso corpo está à disposição. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não está. E as mulheres só estão rebolando para quê? Para se divertir, para dar risada com as amigas na festa e ponto. Nada mais além do que isso, né? E eu conheço várias meninas das danças urbanas que quando vão entrar em rodas, cypher, enfim, podam o movimento dos quadris, porque o nosso corpo tem curvas e é natural, ele mexe dessa maneira. Então você vai ver aí os meninos, eles dançam na roda e eles botam quadril pra caramba. E a gente se poda de usar o quadril, por quê? Porque a gente sabe o que vão pensar, né? Quantas vezes a mulher aí já não entrou na roda e botou um quadril lá, ou colocou um movimento de funk ou de twerk, que é da nossa corporeidade brasileira, que tá no corpo do brasileiro, não tem como tirar. Não, porque ela chegou na roda ali, ela meteu um quadril ali, você viu? Então, desculpa te dizer, mas seres humanos têm quadril. É isso. Não tem mais. Mas falando do twerk, sim, né? O hip hop em si é um lugar muito preconceituoso nessa questão. E não só a letra do funk, mas, né, antigamente, se forem olhar vários documentários que mostram alguns movimentos do hip hop ali, não sei exatamente qual, mas tem uns que na época foi uma grande polêmica porque as letras depreciavam muito as mulheres, né? O corpo era pejorativo e só, né, deixavam as mulheres só como aquela coisa, e na época foi super polêmico, né? E teve também porque, né, era uma coisa de preto que estava surgindo, tá? Várias outras questões em voga, mas também muitas. Lembra até, falou, eu lembrei do documentário que eu vi, eu acho que não vou lembrar o nome, mas era um documentário, acho que até do hip hop que tem na Netflix, que ele fala bastante disso, assim, que a sociedade, a classe média, brigava muito para os filhos não ouvirem o hip hop, porque, né, tinha falas muito agressivas sobre o corpo da mulher, e a mulher não podia fazer isso. E já podemos dizer que daí já foi tirado muito do hip hop. Não, o hip hop não tem rebolar, não tem nada, é esse espaço, assim, foi se codificando de uma outra forma, talvez, com esse olhar, né? Com essa lente preconceituosa no corpo da mulher, então já vamos fazendo mais pesquisa, vai criando outras coisas. Mas para mostrar que tá tudo ligado, gente. Daí o hip hop, né, o feminino, a ancestralidade, sai tudo numa mesma caixa, assim, podemos dizer. Sim, mano, isso a gente tá tocando num tema tão delicado, né, que são as tensões sociais, assim, que vão além da dança, né? E professor de dança, agora eu não trabalho mais em escola, em sala de aula, mas é um outro rolê, assim. Tá lidando com vidas ali que eu trabalho com um público de mulheres adultas que têm a capacidade de discernimento de dizer sim ou não, né? E conduzem a sua vida, né? Então, realmente, para crianças ou meninas mais jovens, esses cuidados, eles são extremamente importantes, né? É a forma que se faz esse diálogo, né? Educação sexual não é necessariamente falar sobre sexo, é falar sobre o seu corpo de uma maneira para aquela faixa etária, né? Eu sei que quem é professor discute bastante isso, assim. Então, por isso que eu bato na tecla do espaço acolhedor, né? Certo? Porque a gente está falando aqui para mulheres adultas que, ok, vamos nos empoderar dos nossos corpos, mas se liga o noticiário, você vê um monte de notícias absurdas sobre feminicídio, né? Toda essa questão que é muito séria, principalmente na América Latina e no país que a gente vive. Então, eu acho que a gente que é professor não precisa se sentir culpado por não... Ou não precisa sentir que a gente está tolhindo a liberdade daqueles corpos, porque muitas vezes a gente está pensando justamente na segurança desses corpos, né?
Porque imagina ser a gente lá na sala de aula, eu, você, duas professoras que estamos pensando sobre isso, duas mulheres com um grupo de meninas, e as meninas estão dançando e mexendo o quadril, não estão rebolando, estão mexendo o quadril, é autoconhecimento corporal, estão mexendo o quadril assim como estão mexendo o braço e mexendo o pescoço. Mas o que acontece se ela tem esse momento de descobrimento num outro lugar que não é seguro, que não é um ambiente que pensa essas questões, sabe? Então, muitas vezes, é difícil falar sobre isso porque parece que a gente está tolhindo o corpo das meninas. Mas acaba entrando num lugar de proteção, né? Quase que é o arquétipo da loba, assim, mãe, assim, tipo, não, né? E tá tudo bem. É isso, é complicado falar sobre isso, é complicado. Mas lembrando que eu tô falando aqui principalmente de mulheres adultas, né? Sim, com certeza. Eu fiz esse adendo, mas foi... mas já vamos nos encaminhando por fim, né? Já passamos do nosso tempo. A Duda mandou, eu comecei a fazer hip hop femme em 2020 e comecei a enxergar, rebolar de um jeito diferente. Antes, apesar de rebolar em festas, ficava com vergonha. E hoje em dia vejo como uma parte do meu corpo, que se comporta muito bem durante uma coreografia e acho super sensual. Me sinto maravilhosa dançando hip hop femme. A Lu mandou, nossas gurias, que discussão importante é essa. E a Luísa, minha aluna, também disse demais. É verdade, é uma discussão profunda, né? Que daí já traz outras coisas. Para finalizar, temos duas perguntas aqui e a gente vai se encaminhando para o fim, porque já passamos nosso horário, né? Queremos assistir o Fantástico. Que é a Duda. Como a dança e o palco influenciam na autoconfiança de alguém? E acredito que movimentar o quadril, né? Essa coisa de poder utilizar o seu corpo todo, né? Como um todo, sem ter medo, não posso rebolar, não posso entrar lá no break sem mexer o quadril. Sim. Eu acho que a dança e o palco para mim, e acho que o que influencia na autoconfiança é experimentar a possibilidade de um eu não cotidiano. É experimentar a possibilidade de... É como se você fizesse o seu próprio arquétipo. Você cria um símbolo, você cria até um personagem ali, uma mulher mais confiante, uma mulher mais poderosa. Aquela não sou eu. Não, aquela é você. Aquela é você e você se permitiu, através da dança, através do palco, descobrir ou revelar ou expressar isso naquele momento, né? Que muitas vezes no cotidiano ou não tem espaço, ou não faz sentido, enfim. Mas no palco e na dança é um momento, é esse próprio espaço seguro que eu tanto comentei aqui, para se descobrir e expressar. E isso é importante, isso reverbera depois na vida cotidiana, fora do palco, fora da aula de dança também. Eu acho que é por aí. Sim, acho que é para levar para a vida. E a última, ela disse, a dança aumenta a autoestima? Depende, polêmica, né? Também. Depende. Quem dança é mais feliz? Não sei, depende. Às vezes a dança é uma dança que te propõe liberar endorfina e a intenção é essa. E existem outros tipos de dança que a proposta é autoconhecimento, e aí você pode acabar entrando profundamente, e nem sempre que a gente descobre é o nosso eu mais feliz, assim. Mas se aumenta a autoestima, eu acho que pode aumentar no sentido de aumentar a sua percepção sobre si. E eu acredito que quando a gente aumenta a nossa percepção sobre nós, a gente ganha autonomia e autorresponsabilidade, né? E através da autorresponsabilidade, essa autoestima no sentido de saber se posicionar, saber dar o seu limite, saber o seu valor, ver beleza em você mesmo, eu acredito que sim, né? Mas tem um processo até chegar nessa autoestima. E que sim, a dança influencia muito, mas como eu falei, a gente não é caixinhas, né? Então tem toda uma vida aí e a dança tá costurando no meio disso. Sim. A Aline, que é psicóloga, mandou muito bom. A dança é um dos principais focos para a autoestima. Mas então, acho que é isso. A gente quer falar alguma coisa? Última coisa para a gente terminar. Assim, uma dica, uma coisa, fazendo alusão ao nosso título, né? Dança como um mecanismo de autoconhecimento, empoderamento. O que tu acha, assim, para mexer o quadril, para se soltar, para se autoconhecer, se empoderar? Uma dica aí que tu acha que toda mulher, menina, deveria descobrir. Tenho duas. Uma complementa a outra.
A primeira é, faz um movimento de autoanálise de perceber o que você ouviu na infância ou na adolescência, ou o que aconteceu com você dentro da sua trajetória de dança, sobre mulheres que rebolam, sobre mulheres que dançam. E a partir disso, pensa se essas crenças não estão te travando, né? Como é que foi a sua construção enquanto pessoa a respeito do que é rebolar, do que é mentir o quadril, né? Porque muitas vezes a gente ouve que isso é errado, que isso é ruim, que isso é pecado, né? A partir dessa identificação, começa a desconstruir essas ideias, né? E uma boa dica para desconstrução que as minhas alunas fazem muito é: tá tomando banho, tá no chuveiro, liga uma música, ninguém tá te vendo, dança. Descobre o seu corpo sem pensar no que o outro está pensando, até porque o outro não tá te vendo. Então, né? Às vezes a gente quer rebolar, mexer o quadril, soltar e já postar no Instagram. Não, às vezes precisa de um processo anterior, precisa de você com você mesma, no seu quarto lá, sozinha, com a porta trancada, enfim. Eu acho que é sobre isso, é sobre o pensar o que te ensinaram e achar um espaço você com você mesma para você descobrir. Muito bom, Anne. Muito obrigada. Arrasou. Já vou ligar o som ali. Já vou ali tomar um banho, ligar o som. Muito obrigada por aceitar participar dessa live. Adorei, acho que todo mundo gostou muito. São coisas muito pertinentes que a gente tem que pensar nessa pandemia. Agora que tá todo mundo em casa, né? Tem seu tempo para si, ficar sozinho, já aproveita. Tá na pandemia sozinho, tá, né? Mais tempo. Eu não vou dizer tempo sobrando, porque todo mundo tá trabalhando mais, né? Mas não tiver seu tempo assim, no seu quarto, vamos lá, vamos se soltando, vai mexendo o quadril, que eu acho que isso vai soltando o resto do corpo inteiro, né? Sim. Mas queria agradecer mais uma vez a presença da Anne maravilhosa, Feminei. Quem quiser seguir lá, ó, Feminei. Tá o nome aqui, tá, gente? É Femi com 2 N's e E no final, tá? Sigam lá, o trabalho dela é maravilhoso, já vai soltando quadril e soltando esses estigmas e tabus também, já vamos se desconstruindo juntas e dançando, né? Que faz parte, vai dançando com a vida junto. Quer falar alguma consideração, alguma coisa, Anne? Não, é isso, galera. Adorei estar com vocês. Agradeço novamente o convite para quem quiser me seguir e conhecer meu trabalho. Tem um monte de conteúdo sobre tudo isso que eu falei, com várias dicas também lá no meu Instagram. Vocês vão dando uma lida, façam o Femiflix lá, que tem muita dica, tem muito conteúdo legal. Vocês têm link na bio também para vocês conhecerem meu trabalho, saberem exatamente o que são os cursos, o que são as imersões, também entrar para a lista de espera, porque atualmente não está funcionando de maneira regular. São momentos imersivos, né? E online, porque estaremos em casa e ficaremos em casa, seguras e salvas. E é isso. Agradeço. É isso. Então tá, boa noite, gente. Tenha uma ótima noite.